Daniel Atala, teremos Cauê Tibães, vai fazer uma receita que mistura brownie e cocada. Tudo bem, doutor Liboni? Tudo bem. Muito elegante, como sempre, não? Os dois, né? Doutor Liboni, antes de mais nada, tá um caicai de Covid, hein? Tá. É impressão nossa? É só o nosso grupo de amigos? Ou... Não, aumentou. É então, aumentou a incidência, né? São as variantes da própria Omicron. Então, como todo vírus, ele tem as suas formas. Todos os anos a gente precisa atualizar as vacinas e tem novas formas de vírus aparecendo. E essa forma ela é um pouco mais replicante, ela é um pouco mais... ela contamina muito mais fácil, mas graças a Deus ela não é tão grave quanto do início da época do Covid. Para quem vacinou, né? Sim, então, aí quais são os problemas hoje que a gente vai enfrentar? Assim, nós temos um grande número de pessoas que nunca tomaram a vacina, que outro número que não tomou a segunda dose, tá? E tem uma parte da população que, graças a Deus, foi vacinada, mas mesmo assim são pessoas que têm grandes riscos de desenvolver qualquer doença mais complicada por ser idoso, por ter outras doenças associadas, como diabetes, cardiopatias severas ou outros problemas, e isso daí faz com que, mesmo que essa pessoa tenha tomado todas as doses, que são as 4 doses, ela ainda não está totalmente imune. A gente faz isso até para gripe, né? A gente às vezes toma vacina para gripe, e quando a gente gripe. adquire vai pegar, só que vai pegar a forma mais leve. Então, quem tomou as 4 doses não está livre da Covid, mas está livre de uma Covid severa. Exatamente. E aí outra história que nós temos que falar, que mesmo que você tome a vacina, às vezes tem a forma, alguns que escapam, porque nós não estamos ainda com as vacinas que são específicas para esses subtipos, que estão já na Europa e nos Estados Unidos. Então, a Anvisa está estudando para trazer, para fazer essa dupla imunização que a gente fala, está para sair. E aí eu acho que quem tomou a 4ª dose, eu acho que, se eu não me engano, são 10 meses para poder tomar a 5ª dose, tá? Eu tomei em junho, então eu tenho que esperar até o ano que vem. Então, se você está com a 4ª dose, mesmo assim, sabendo que existem alguns grupos que vão ter escape, porque às vezes a imunidade não bate e acaba não dando certo. Então, assim, é fato que tem uma nova variante, Sim. É fato que ela que a contaminação é mais rápida. Sim. Tá, agora, a gravidade vai depender de cada organismo, então, se toma graças a Deus, são formas leves. Então, se você puder evitar grandes aglomerações em lugares fechados, ótimo. Se você estiver dentro de nesse primeiro momento que aumentou o número de casos, use a máscara no transporte público, por exemplo. Tá. Nós estamos usando nos hospitais. Até agora... Pois é, já voltou? Eu queria saber isso. Não, a gente nunca tirou, Nunca né? parou. Nunca tirou. Eu entro no hospital, eu ponho a máscara, saio do hospital. É verdade. Então, eu tive no hospital veterinário, todo mundo de máscara. Sim, todo mundo. Então, isso é uma rotina já nossa. Então, até passar essa fase, aí as pessoas o vírus vai refreando e, se Deus quiser, deve também acabar essa fase mais aguda. O fato de estarmos nos aproximando do verão e não do inverno é um fator positivo ou não faz diferença? A gente já viu que o Covid, ele não está nem aí para isso. Ele é um bichinho complicado, mas assim, é só a gente tomar esses cuidados, né, de lavar bem as mãos, usar álcool gel. Álcool em gel entrou para a nossa vida, hein? Isso, entrou, não tem jeito. Então tem que tomar esses cuidados. Álcool em gel, máscaras em lugares fechados e com muita aglomeração. Evitar de colocar a mão nos olhos, na boca quando estiver em lugar público, né? Eu acho que esses são esses cuidados que a gente tem que ter. E quando que eu devo, eu sei que não é a sua área, mas como a doutora da área médica, quando que eu devo falar, opa, preciso fazer um teste? Então, agora, eu acho que o mais importante, por isso que a gente fala que a vacinação é algo bacana, porque não é só vacina para o Covid, você tem que ter vacinado para a influenza, H1N1, que a gente toma todos os anos, tem gente que não se vacinou. Então, às vezes você pega a forma mais forte da gripe e você pode confundir com o Covid. Então, vai cair os sintomas são muito parecidos, vai cair o estado geral, vai ter uma febrinha, vai dar mal-estar, essas coisas todas. Na dúvida, se você vai fazer uma viagem, ou se você vai estar em contato com alguém mais idoso. Ou crianças. Ou uma pessoa que foi recém-operada, eu acho que é interessante, se você está gripado, já nem ir. Perfeito. Mas se você desenvolveu sintomas, eu acho que é interessante
fazer o teste para ver se tem ou não. Eu tomei todas as vacinas, tomei tudo que é oferecido, inclusive aqui na nossa emissora a gente tem isso aqui disponibilizado. Peguei uma gripe muito forte, como há muito tempo eu não pegava. Há muito tempo, doutor. Sim. Aí fiz o teste no sábado, eu vim trabalhar sexta espirrando, fiz o teste no sábado para Covid e deu negativo. Vim trabalhar na segunda, péssima. Tá. Fiz o teste, deu negativo, mas foi uma gripe como há muito tempo eu não pegava, doutor. Como nós estamos na fase também que teve meningite agora há pouco tempo, está tendo pólio de novo, então não é só o Covid, existem várias doenças circulando, né? E acaba, eu acho que até a máscara, o álcool gel, o Covid acaba ajudando a evitar de ter outros problemas que estão acontecendo. Porque eu também entrei nessa conversa, porque começa a Copa, então vamos supor, o Brasil vai super bem, é natural a gente se aglomerar para comemorar. Sim. Então, ó, sinal amarelo gritando aí, né? É o que eu falo, se você tiver com algum sintoma, não vá. Não vai aglomerar. Não vai ser não vai estragar a festa dos outros. É boa. Eu acho que esse é o fato. Se puder ficar num lugar com certo distanciamento, um lugar arejado, melhor. Dr. Nelson Liboni é médico gastrointestinal, mas é muito culto, circula por muitos hospitais, por isso que a gente entrou nesse assunto com ele. Mas a nossa pauta é sobre problemas gastrointestinais comuns. Quais são os mais comuns, doutor? Depois desse elogio, a responsabilidade aumenta, hein? Apagar. Não, são vários, né? Os problemas eu acho que com todo esse estresse que nós estamos vivendo, com tanta coisa que está acontecendo no Brasil e no mundo, sem dúvida nenhuma, os problemas gástricos aumentaram demais, os problemas de distensão abdominal, formação de gases, alteração do ritmo intestinal, assim, tá uma loucura associada também a quadros psicossomáticos e psiquiátricos, né? Isso daí sem dúvida nenhuma, e as coisas que vêm junto, como algumas doenças autoimunes, né? Como retocolite, Crohn, que se intensificam, algumas doenças de pele também que estão associadas, né? Então, nós estamos numa fase bem, um 2022 também bem cabeludinho, né? Imagino. Vamos aos mitos e verdades? Vamos. Dr. Nelson Liboni, é mito ou verdade que quem não evacua todos os dias sofre de prisão de ventre? Não, assim, até 2 a 3 dias é considerado normal não ter problema, né? Você pode evacuar uma vez, 2, 3 vezes ao dia. Tem gente que come e vai ao banheiro logo em seguida e acha que é anormal. Não, é normal. Mas eu acho que se você passar de 3 dias, você começa a ter alguns problemas relacionados com a obstipação. Então aí eu acho que é importante a alimentação correta, beber bastante líquido, comer 20 a 30 gramas de fibras que as pessoas não comem, salada, verduras, frutas, né? E parar um pouco mais esses produtos industrializados. Atividade física, a mulher a mulher é um pouco mais tímida para ir ao banheiro, né? Com medo de contaminação e tudo mais. O homem já é mais tranquilo, mas a mulher acaba segurando para ir em casa. Criar um horário para ir no banheiro, muitas vezes agora com excesso de trabalho e reuniões e essas coisas de home office, você acaba perdendo o horário, né? Então, o intestino funciona que nem um reloginho. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que reeducar o intestino, tá? É mito ou verdade que tomar leite pode melhorar a gastrite? É mito e verdade. Na verdade, assim, a gente tomava leite antigamente porque todo mundo falava, as avós, né? Você toma leite que você vai melhorar, toma um leite quentinho que você vai tomar junto com o remédio e não vai doer o estômago. Mas assim, a gente sabe que o leite tem gordura e proteínas. Então, se eu já tenho algo gástrico, isso vai fazer aumento de produção dessas gorduras e proteínas. Então, vai aumentar a acidez e como já tem uma área erosada, vai piorar esse quadro clínico. Então, no primeiro momento dá uma melhorada, mas depois acaba piorando. E maçã? Então, maçã, ela é rica em fibras, né? Então, a maçã, ela preenche o estômago. Então, por exemplo, se eu estou com um problema gástrico, quando eu como a maçã, ela vai roubar a acidez para fazer a digestão. Junto com aquelas fibras e tudo mais, eu faço um trabalho de manutenção ali. É diferente, então a digestão é um pouquinho mais rápida do que dessas gorduras e dessas proteínas, tá? É mito ou verdade que comer muito rápido pode prejudicar a digestão e causar eructação? O que é eructação? A eructação é quando você arrota demais, solta gás pela boca. Então, a digestão ela começa sempre pela boca, tá? Então, a gente tem várias
enzimas digestivas, a própria saliva é algo que ajuda. A gente tem que ficar uma pastinha na boca, a gente tem que mastigar várias vezes para poder começar a digestão ali. Então, muitas vezes a gente está assistindo televisão ou está assistindo algo que não é legal, muita notícia pesada, ou você está tendo uma discussão de serviço na hora do almoço ou familiar. Então, assim, não é legal. Então, na hora de você sentar, é um momento que é mágico, é para você curtir aquela comida. Então, aquela comida que já é feita com carinho, né? Não é aquela coisa que a gente abre, tentar fazer algo mais natural, algo mais fácil, né? Evitar produtos industrializados. Mas é feito com carinho, que você sabe que vai te alimentar, já tem uma energia bacana. Quando você senta para comer, você tem que estar preparado também. Então, comer devagar, respirar, desliga engolir. A televisão se está no canal de notícia ruim. Exatamente. Então, é isso que a gente fala. Então, comer rápido, vai cair pedaços grandes no estômago. Ai, eu detesto quando tinha... Sim. Aqui eu não tenho mais, mas quando eu estava no jornalismo, aí almoço de trabalho, não combina. Sim, não dá certo. Não dá certo isso. Não dá certo. Faz antes ou faz depois, mas na hora do almoço, às vezes eu preferia comer uma fruta e não almoçar do que almoço de trabalho. Então, às vezes, quando eu tinha cargos de diretoria, o pessoal ia falar assim, vocês vão falar até aqui, na hora do almoço é proibido, a gente fala de futilidades, acabou na sobremesa, vocês voltam a falar. Isso. Aí sim. Senão a gente come a comida, o problema, a raiva, tudo junto, né? Não, aí você quer jogar azeitona no olho do outro, não dá certo, né? Não dá certo. É mito ou verdade que gases em excesso podem indicar algum transtorno ou até doença intestinal? Sim. Então, exatamente, é verdade. Então, o que a gente falou, se eu não mastigo direito, a comida não fica, ela chega muito grande. E aí as enzimas digestivas, elas fazem a digestão na superfície, elas não fazem corretamente. Então, aquilo acaba sofrendo uma fermentação das próprias bactérias. Então, tem alguns pacientes, por exemplo, que têm alteração de flora intestinal, tem uma disbiose. Então, seja porque tomou muito antibiótico, seja porque tem alguma intolerância alimentar, alguma alergia alimentar, seja porque tem alguma parasitose. Então, às vezes, essa formação de gases pode ser, sim, algum outro problema que tem que ser investigado. É mito ou verdade que ficar muitas horas sem comer pode causar dores de estômago? E um mau humor danado também, né? Mau humor, nossa, mau hálito. Também. Tudo. É que você muda, que você entra em cetose, que a gente fala, o organismo tenta, nós somos um carro flex, então não entra energia, eu mudo o meu metabolismo para poder produzir a energia que eu preciso para continuar trabalhando. Então, eu acho que assim, quando você fica muito tempo em jejum, você vai produzir muito ácido, você vai produzir gases, porque o estômago fica em stand-by esperando a comida chegar, e isso acaba causando algumas situações de desconforto. Mastigar chiclete nessas horas, nem pensar, né, doutor? Não, porque você vai produzir mais secreção gástrica e vai engolir ar também. Então, porque quando a gente mastiga chiclete, a impressão que eu tenho é que você fala para o estômago, a comida vai chegar. Exatamente. Só que a comida não chega. É fake news. É fake. É fake, aí não chega. Aí enche de gás, aí você fica às vezes arrotando e se você tem doença do refluxo, alguma coisa assim, vai piorar. Tem perguntas do pessoal de casa? Me espere um minutinho, doutor. Casa para o doutor Nelson Liboni. Vamos à primeira delas. Quem enviou foi a Júlia. Estou de dieta há 15 dias. Parei de consumir alimentos gordurosos e aumentei o consumo de frutas. Muito bem. Porém, estou tendo gases e má digestão. É normal? Não, isso é normal. Então, ela está fazendo o caminho certo. O problema é que quando você faz essa substituição e ingere muita fibra, muitas vezes você não está preparada para isso. Então, o que acaba acontecendo? Você acaba formando um pouco mais de gás e uma sensação de desconforto. Então, o que a gente pede é, devagarinho, vai aumentando a quantidade de legumes e verduras, tá? De preferência cozidas, para ajudar nisso. Porque a pessoa começa a comer muita folha crua, alface, rúcula, essas coisas, isso demora para fazer digestão. Então, acaba dando um desconforto. E tem gente que, por exemplo, tem dificuldade para fazer as rafinoses, que a gente fala, são essas leguminosas. Às vezes a gente até coloca umas enzimas para poder ajudar nesse processo. Então, como toda mudança, tem que ser gradativa. Se fizer de uma vez, o corpo vai falar, opa, mudou tudo. Não adianta. De repente, você não vai... assim, você começa a comer e, assim, essa... Tem que, por exemplo, a gente tem que ter uma orientação para essas pessoas entenderem que você tem que fazer uma coisa bem distribuída. Então, vai ter amido, vai ter proteína, vai ter gordura. Você não pode tirar tudo. Então, tem gente que tira radicalmente e acaba fazendo isso. E aí você tem que aumentar a quantidade de água,
porque... Para digerir essas fibras todas. Exatamente, porque aquilo fica, vai aumentar gás e você bebendo água, você aumenta o bolo fecal, você estimula o peristaltismo e acaba ajudando a pessoa a evacuar melhor. Perfeito. Mais uma pergunta da Letícia. Janto tarde e depois vou direto dormir, eu faço isso. Esse hábito pode prejudicar o funcionamento do meu intestino? É péssimo esse hábito, né, doutor? Mas sim. É que pelo horário de trabalho eu não consigo. Deve ser o caso da Letícia. Então o ideal é você fazer as principais refeições durante o dia e à noite fazer lanchinhos, né? Então deixar, quando você vai dormir mais tarde, fazer algo mais leve. Então as frutas, um copo de leite, por exemplo, ou uma torrada, alguma coisa assim, evitar de fazer grandes pratos. Mas agora, se você trabalha, estuda à noite, que a grande maioria das pessoas estão lá no seu dia a dia batalhando para crescer, é difícil, você chega cansado e você está com muita fome, você quer comer o pé da mesa, né? Então o ideal é assim, vai, toma um banho, dá aquela baixada na bola, come alguma coisinha, em menor quantidade e coisas de fácil digestão. Então pode ser um macarrãozinho com molho vermelho, uma carne branca, por exemplo. Folhas. Legumes e verduras cozidas é melhor que folha crua. Mas a Letícia pergunta, pode prejudicar o funcionamento do intestino? Não prejudica, porque assim, o que acaba acontecendo, como você vai dormir, o intestino ele entra também num estado de dormência. Então, como o tubo digestivo fica mais lento, então forma mais gás e você prejudica a tua digestão. Então, por isso. E ficou solto aí, então, verduras e legumes cozidos. De preferência. Melhores do que crus. Usa salada durante o almoço e tal. E essas coisas, aí você troca. E evita de comer doces que vão fermentar, tudo que vai fermentar demais. Então, se você puder usar um leite sem lactose é melhor, que aí é um açúcar a menos. Então, eu acho que essas coisinhas são dicas que você vai no consultório, você explica para o paciente, ou a própria nutricionista vai orientá-la muito bem. E fazem uma diferença no dia a dia, né? No bem-estar. Sim. E hoje, assim, é importante, se você trabalha muito, por exemplo, levar... hoje tem umas marmitas muito chiques, né? Você vai lá, você come alguma coisinha quando você vai entrar no seu curso ou no seu trabalho, aí você, quando chega à noite, você dá uma complementada. Sabe que a minha filha, na época do cursinho, já almoçava no ônibus. Fazia a marmitinha dela, entre a escola para o cursinho, fazia a marmitinha dela no ônibus e se achou. Ficou bem. Se achou, Mais uma pergunta. Luciana, toda vez que eu fico muito ansiosa ou estressada, eu tenho fortes dores abdominais e diarreia intensa. É possível ter relação com o emocional? Tem. Então hoje é muito estudada essa história da síndrome do intestino irritável, por exemplo, que existe o eixo cérebro-intestinal. Então, quando eu tenho alguma alteração de flora intestinal, tive algum processo inflamatório, usei antibióticos, alguma coisa que tenha desencadeado essa síndrome, quando eu como alguma coisa, o meu intestino ele não entende o tamanho do que eu estou comendo. Então, eu posso comer muito pouca coisa, ele vai achar que é muita coisa, ou eu como muito, ele acha que é pouco. Então, vai oscilar entre diarreia e obstipação. E quando eu estou mais estressado, esse estímulo também fica prejudicado. Olha só, pelo estresse. Pelo estresse. Então eu acabo também tendo quadros de diarreia. Que nem a sua filha, se ela vai ter prova, tadinha, ela vai comendo, chegar lá, ela tá mais, vai ficar nervosa, tem gente que vai ter diarreia, tem gente que vai ficar com a barriga maior. Ô, doutor, e o problema da diarreia em adultos é que desidrata, né? Para valer, ou não? Em todos, principalmente em idosos e em crianças são piores, né? Pior. Mas assim, a diarreia, no dia a dia, eu acho que o problema não é essa diarreia aguda que a gente chega a ter virais, bacterianas, que precisa às vezes até internar. Essas diarreias, elas são problemas sociais. Então, essa pessoa que tem esse tipo de problema, fala, nossa, eu tenho uma festa, não vou comer porque eu vou passar mal. Ela já começa a entrar num estresse antes de ir para a festa. Então, esses tratamentos são multidisciplinares. Primeiro, tem que afastar qualquer doença orgânica, isso é fato, né? Tem que descartar intolerância, alergias, doenças inflamatórias, tumores, dependendo da idade e dos sinais de alarde. Mas assim, uma vez que você afastou tudo e você detecta que é uma doença funcional, você tem que fazer um trabalho multidisciplinar, que envolve desde dietas, envolve alguns medicamentos e às vezes até acompanhamento terapêutico também. Que coisa! Afeta a vida social do sujeito. Afeta. Eu tenho pacientes que têm problemas sociais bem intensos e até de trabalho, sabe? Que vão ter uma reunião e já começam a tomar remédios para evitar de ter diarreia. Durante a reunião?
Antes da reunião, e aí eles viram escravos de uma situação bem desconfortável. Eles precisam saber se tem banheiro ou não, se vai fazer uma viagem, onde é que ele pode ir. É terrível, viu? Terrível, terrível. E constrangedor, porque não é um assunto que a gente se sente à vontade para falar, né? Eram as famosas colites nervosas de antigamente, que tem outro nome agora, né? Pergunta da Lilian. Tomar líquido durante a refeição pode agravar os sintomas da prisão de ventre e prejudicar? É prejudicial? Não, você sabe que assim, você pode beber líquido. Eu acho que se você beber um copo até ajuda, desde que seja sem gás, de preferência, e sem ser refrigerante e sem ser esses sucos de caixinha, tá? Eu acho que é uma coisa que é principal. Beba de 2 a 3 litros de água, chá, o que você quiser, ou suco natural, e evite de abusar muito durante a refeição, senão a digestão fica prejudicada. Mas em relação à prisão de ventre, não. Acho que quanto mais líquido você beber, melhor. O problema são quando a gente usa esses sucos de caixinha. Quais são os sucos de caixinha? Esses que vem pronto? Pronto. Então, eles têm que vem com canudinho e tudo? Eles têm muita frutose, né? É lógico. Açúcar. Então, essa frutose, nós temos no tubo digestivo um limite para absorver esse açúcar. E é uma coisa tão impressionante, já só puxando em relação ao que você falou da diarreia daquela moça, tem alguns pacientes, por abusarem de algumas frutas, até dependendo do tipo de fruta ou desses sucos, você acaba tendo distensão, formação de gases e até diarreia. E existem estudos que a frutose, muitas vezes, ela interage com o triptofano e ele vai agir na formação da serotonina que dá o bem-estar. Então tem pacientes que, ao se tirar alguns componentes, seja sorbitol, que tem adoçantes nessas caixinhas, ou essas frutoses, melhora os quadros depressivos. Melhora. Olha que coisa interessante, passa 4, 5 semanas... O inofensivo suco de caixinha. Então quando você pega um paciente que às vezes está com diarreia, quando está com distensão abdominal, houve alteração do humor, então por isso que a história clínica e o exame físico é muito mais importante às vezes do que o próprio exame laboratorial. Então você conversando com o paciente, você faz o diagnóstico. E aí você acaba tirando junto com o terapeuta, junto com a nutricionista e vai substituindo, e aí vai ficando resolvido isso. Quais, em média, em geral, quais são as frutas que oferecem, quando processadas aí na caixinha, oferecem mais frutose? Uva? Não, todas elas, né? Todas, né? Então, eu acho que assim, se a gente puder usar o suco natural, é melhor. E se eu tiver que escolher alguma coisa pronta, é melhor um suco ou um chá? Gelado, uma coisa assim? Depende. Então, mas aí depende... Então, assim, depende da quantidade e do volume, tá? Então, assim, entre um refrigerante e um suco de caixinha, eu acho que o suco de caixinha vai bem. Tá. Entre o suco de caixinha e o suco natural vai ganhar de todos e a água vai ganhar de todo mundo. Então pronto, a água, resolveu o problema aí. Água vai na água. Vai na fruta, porque aí você come a fruta, é melhor do que está espremida, e aí dá a sensação de saciedade, ajuda a formar o bolo fecal, tem vitaminas, é uma coisa muito mais interessante e que tomar um suco de caixinha. Perfeito. Nós somos preguiçosos até para isso. Até para isso. Até para isso. Próxima pergunta da Kelly. Eu tenho muitos gases, minha barriga chega a ficar inchada e muito dolorida. Isso acontece com frequência, quase todos os dias, mesmo tendo hábitos saudáveis. Pode ser alguma intolerância alimentar ou alergia? Pode ser. Isso que nós estávamos falando agora. Então, aí você começa a fazer a investigação. Desde o jeito que ela se alimenta, o tempo que ela come, o que ela come, se ela tem alguma intolerância à lactose, se ela tem intolerância à frutose, se ela tem... Aí tem vários exames para isso também, se faz atividade física. Se faz atividade física ou não, se toma coisa com gás, se mastiga muito chiclete, se ela fuma, se ela toma muita cafeína, o hábito pessoal dela, se ela é uma pessoa muito ansiosa ou não. Porque a gente, como tudo na vida, a gente tem várias informações, né? Então tem algumas fontes que vão dizer que alguns hábitos são saudáveis e outras que vão dizer que não são tão saudáveis assim. Então, o que são hábitos saudáveis? Então, e aí a gente sempre fala isso. Então, eu tentar dormir 5 a 7 horas por dia, tá? De preferência num período de 6 a 7. Fazer um esporte, como a gente falou, beber líquido. Mas assim, o que eu acho que é importante é você selecionar a tua alimentação. Tentar comer. Eu vejo assim, por exemplo, às vezes as pessoas vão trabalhar numa quarta-feira e comem feijoada. Se eu estou em sábado,
eu estou mais tranquilo. Nossa. Mas não sabe, você comer, depois você está trabalhando, é uma coisa indigesta, você está falando, não vai dar coisa legal, Vai né? sobrecarregar o Vai sobrecarregar o tubo né? digestivo. Então você rouba o sangue para fazer a digestão e você começa a ficar sonolento, aí você vai lá tomar mais café para acordar, aí começa aquele ciclo do mal, né? Tá. Mas essas intolerâncias, hoje a gente tem vários testes que a gente faz e a gente tem retirado os alimentos, são diversos. São quase, por exemplo, para intolerância alimentar, são quase 250 alimentos que a gente faz teste e para alergia a gente faz um monte. Né? A alergia se detecta fácil, porque você fala, eu comi e eu tive sintoma. A intolerância demora mais ou menos uns 4, 5 dias para você detectar. Aí fala, mas o que será que eu comi há 4, 5 dias que me fez isso? Você não lembra. Então, esses testes nos ajudam a fazer o diagnóstico. Também tem hipercolonização bacteriana, tem pacientes que tomam muito antiácido e o intestino delgado fica cheio de bactérias. Então, quando eu como algo açucarado, desde amido ou leite, ou que seja, ela fermenta e forma gás. Então, tem que conversar com o gastro, ele vai fazer o diagnóstico, vai fazer o tratamento correto. Isso aí tem cura, não precisa ficar sofrendo por causa disso. Mais uma da Paola. Cascas de sementes e amendoim podem prejudicar a digestão? Eu ouvi dizer que podem grudar na parede do intestino e causar um problema mais sério. Não, nada. Isso... Lenda, tudo é lenda. Não. Se for uma doença diverticular, o que a gente fala sempre assim, mastigação. Você não precisa ter uma... não vou comer feijão, não vou comer amendoim, não vou comer... Castanha. Não, mastigue bem. Esse é o segredo para virar uma pastinha e aí você não vai ter tanto problema. Então... Doutor Libor, a gente prestar atenção na mastigação é quase uma meditação. Sim. Porque automaticamente você se desliga do resto e fica prestando atenção. E às vezes a gente mastiga 2, 3 vezes e engole. Eu digo por mim, né? 2, 3 vezes e engole. Aí não, vou mastigar 10 vezes. Nossa, a refeição dura uma eternidade. É que assim, muito do que é feito hoje do alimento industrial, eu acho que a culpa não é só nossa também. Porque quando a gente come, porque quando você coloca algo que é industrializado, eles trabalham com o salgado, a gordura e o açúcar. Isso dá uma explosão nas papilas degustativas da língua e essa informação vai para o cérebro. Então você quer empurrar para ter de novo essa sensação gostosa. Então é feito alimento para vender e não para alimentar. Então a gente precisa tomar cuidado. Para você comer de maneira voraz. E quando você vai tirando esses alimentos, você demora um tempo para desacostumar, falar, nossa, não é tão prazeroso quanto. Mas aí quando você... Por isso que você pega muito comida europeia, se você sente as nuances dos sabores e diferentes da batata, do arroz, da carne, é diferente de você colocar um monte de tempero. Quem cozinha sabe, errou a mão, você enche de tempero e todo mundo falou, opa, legal. Que delícia. Que delícia. Então, quando você cozinha bem, você tira os temperos e vai fazendo o link da comida, né? Perfeito. Conversei com o Dr. Nelson Liboni, que é médico, cirurgião gastrointestinal, e ele produz um conteúdo muito interessante no site que se chama clinicafactum.com.br. Tem o site, tem o YouTube, no Instagram, tem também podcast, sempre Clínica Factum. São assuntos diversos que trazem informação de qualidade, né? Fonte segura. Não, tá bacana. E assim, como é um trabalho de informação pública, né? Até te agradeço que você acabou nos ajudando a alavancar, né? Então agora é uma ida sem volta, né? É um caminho sem volta. As pessoas ficam mandando, olha, você pode falar sobre isso ou falar sobre aquilo. Então até pediram pra gente uma coisa que é mais rara, que é tumor neuroendócrino, nós vamos conversar com eles. E é uma coisa que está aumentando a incidência, chama uma super especialista, nós vamos gravar semana que vem. E tem gravação já para... Nós fizemos agora sobre fisioterapia e vamos fazer um outro que é fisioterapia do períneo da mulher. São exercícios para evitar perda de urina, para ter vulvaginismo, uma série de coisas. Vamos chamar uma especialista, que é a Laurinha, que ela é ótima, adoro ela. Ela manda um monte de pacientes para ela orientar como é que tem que fazer para melhorar o períneo feminino. Então, informação de qualidade, feita por quem entende do assunto e gratuito. E gratuito. Virou um hobby, né? Virou um hobby, graças a Deus para vocês, porque para a gente é uma fonte de informação. Deixa eu lá ver. Os temas são variados. Mas é o que você faz aqui também. Quando você chama a gente vem com o maior prazer, porque é uma coisa super bacana. E eu, em nome da equipe, agradeço. Muito obrigada. Nessa emenda de feriado, doutor vir aqui, meu Deus do céu, muita parceria, né? Muito obrigada, saúde, um beijo para suas meninas e até breve.